Senhor Coordenador, Senhora Ministra, Senhores Ministros, Sr. Secretário de Estado, cumprimentá-los e agradecer por esta que para o PSD, na verdade, é assim uma espécie de primeira experiência, porque hoje não viemos cá debater, hoje viemos cá colher o contributo de quem está na governação, até porque isto de facto é um grupo de trabalho constituído pela Assembleia da República para desenvolver uma lei de bases do clima, que tem que contar necessariamente com o contributo de quem está na governação, não nesta ou naquela governação, na governação, e portanto agradecer a todos pelo contributo que aqui trazem. O trabalho do PSD tem sido um trabalho de auscultação, fizemos um anteprojeto com mais de 100 contributos, de uma lei que trouxemos aqui a esta casa que tem um sentido de uma lei de bases e portanto uma lei que dure muitos anos, que não seja prescritiva de nenhuma maneira, portanto que não tenha prescrições tecnológicas, que não adivinhe o futuro, mas que possa contribuir para um futuro melhor, de complementaridade também com o edifício legislativo todo que existe em Portugal, que conclua sobre metas, sobre ciclos de impostos, sobre adaptação, mitigação, conceitos do poluidor-pagador, da fiscalidade verde, da neutralidade carbónica e climática, que tenha claro um papel de monitorização da ação climática, que tenha claro um papel da participação pública da sociedade civil, dos cidadãos, das empresas, da indústria, que, enfim, possa concretizar um Conselho de Ação Climática, coisas como um portal de ação climática, um relatório do estado do clima para que a monitorização possa ser sempre melhor e que, enfim, concretize todos os papéis que estão na ação climática, como é também o papel da ciência e o papel do Estado, nomeadamente da cooperação interministerial, uma primeira pergunta que também deixo, que tem que vir necessariamente do lado da governação. O Plano Nacional de Energia e Clima, no ponto 4, determinava uma comissão interministerial do ar, das alterações climáticas e da economia circular. É um exemplo de cooperação interministerial que eu gostava de perguntar à Senhora Ministra, aos Srs. Ministros, membros do Governo, como é que tem sido, ou seja, qual é o impacto de um organismo deste género ou de outros que possam ser alvo do nosso ato legislativo aqui e que possam melhorar a ação do Governo. Portanto, se reuniu, se não reuniu, já tem cerca de 6 anos, e se é um contributo positivo ou não, ou se devemos estruturar isto de outra forma, em termos de eficácia, e depois também deixar questões que vieram deste trabalho, até porque esta audição significa um bocadinho o corolário do que temos feito aqui de várias audições da sociedade civil e também, no caso do poder governamental, em que, em cerca de 18, 19 audições, a grande maioria delas foram sobre metas e sobre os instrumentos de ação climática, ou seja, de nós termos aqui uma discussão sobre até que ponto, até que nível é que devemos ir na definição de metas muito concretas numa lei de bases, que depois possa, eventualmente, desatualizar-se com o tempo, desatualizar-se com a tecnologia e, portanto, nós devemos ter metas mais de longo prazo, de médio prazo e não de curto prazo e muito setoriais, muito concretamente definidas, sob pena de nós estarmos daqui a 1 ano ou 2 a alterar a lei do clima outra vez, que é uma lei de base e que nós não queremos fazer. Portanto, gostava de ouvir os Srs. Ministros sobre isso e também sobre o que foram os instrumentos que nos aqui foram trazidos e mencionados, como são os orçamentos de carbono, por exemplo, que foram mencionados em praticamente todas as audições e que não estavam, de facto, em todas as propostas de lei de bases do clima. Por exemplo, na proposta de lei de bases do clima do PSD não estavam, mas que entendemos que são um bom instrumento. E também a forma como nós devemos articular os programas e os planos setoriais e também municipais, até porque nós não estamos no primeiro ano de política climática, Portugal já tem alguns e, portanto, a articulação com o poder local, com os municípios e com os planos setoriais também deve ser, enfim, abordada pelos governantes, e gostava de vos deixar também esta questão de que forma é que entendem que a lei de bases do clima se deve articular com planos setoriais de cada um dos ministérios, tanto destes que aqui estão como dos que, enfim, não estarão aqui, mas que também contam, e
Enfim, agradecendo novamente todos os contributos que aqui vão trazer e focando novamente, recuperando o que disse nesta questão de que foram alvo todas as audições, das metas, dos planos setoriais e de até que ponto é que nós devemos ir na Lei de Bases do Clima e depois como é que podemos melhor organizar a política climática em Portugal para que também o Governo possa ter sempre uma ação mais eficaz. Muito obrigado.